Em quem você confia mais? Nos políticos ou nos militares? Fala aí, galera do ranking, beleza? Pesquisa da Paraná Pesquisas do mês passado fez um levantamento de confiança nas instituições brasileiras e aí ranqueou da mais confiável para a menos confiável. E em primeiro lugar na lista ficou o Exército, as Forças Armadas, com 33% de confiança. Há de se mencionar que esse índice era maior no passado, durante o governo atual caiu a confiança nas Forças Armadas, mas ainda é a maior do Brasil, ainda que com menos da metade das pessoas. Porque se um terço confia, é porque 2/3 ou não confia ou não tem opinião formada. E aí tem presidência, tem lá judiciário, tem bombeiros, tem igreja, tem várias instituições, e na lanterna, com 2,5% de confiança somente, está o Congresso Nacional. Tanto o Senado, com 2,8%, quanto a Câmara, com 2,6%. Então, esses dois órgãos do Legislativo estão com mais de 90% dos brasileiros expressando desconfiança. E dá para entender por quê. Tem um monte de deputado e senador que respondem por crimes e nada acontece com eles. Os caras têm um monte de privilégios e penduricalhos e um monte de motorista oficial pago com seu dinheiro. E também aprovaram algumas pautas bomba aí que são verdadeiras afrontas, são tapa na cara de todo brasileiro produtivo, como, por exemplo, o fundão eleitoral, estão sentados lá em cima da prisão em segunda instância, sentados em cima do foro privilegiado. Uma série de pautas da máquina protegendo a máquina, a gangue protegendo a gangue. Mas essa história não é a mais completa, porque a realidade é sempre muito mais complexa do que a gente imagina. Ao mesmo tempo, essa mesma Câmara e Senado fizeram um ano de muitas aprovações de reformas. Foi provavelmente o ano mais ativo do Congresso dos últimos 10 anos, e não só porcaria, muita coisa importante também saiu que estava parada há muito tempo. Reforma da Previdência, por exemplo, estava há 30 anos sendo discutida lá no gogó de vários presidentes de vários lados, e agora, em 2019, finalmente saiu uma reforma da Previdência, ainda que não é perfeita, porque nunca vai ser, mas foi um marco importante de modernização do país. Eletrobras também, 25 anos parado no Congresso, acabou saindo com um monte de penduricalhos e jabuticabas, mas, no conjunto, um marco positivo para o desenvolvimento da economia brasileira, assim como marco do gás, marco do saneamento, 10 anos parado, foi destravado e andou, e mais recente aí, a Lei da Liberdade Econômica, a Lei do Ambiente de Negócios, o marco das startups. Quer dizer, esse mesmo Congresso, apesar da banda podre, conseguiu, capitaneado por partes boas do Congresso que foram impulsionando essas agendas, conseguiu trazer muitas modernizações importantes para o Brasil que a gente precisa para ir para frente. E olhando para o futuro, muitas coisas importantes também vindo, como por exemplo a privatização dos Correios, que parece estar caminhando sim, para poder ser um bom desfecho, a questão dos super salários também, segurar esses tetos de super salários no poder público. É um país esquizofrênico, maluco, o Brasil, em que o governo rouba de pobre para dar salário de 100 mil para Marajá, para alto funcionário público. Isso também, com a pressão popular, tem chance de ir para frente. E claro, o mais importante de tudo, talvez a maior reforma que a gente precisa fazer, que é a administrativa. Uma grande reforma que segure o gasto público, segure esse apetite infinito do leão brasileiro que devora tudo que tem pela frente, que vai em cima do seu bolso, do seu trabalho suado, não importa de que classe social você seja, mas sempre tem um leão dando uma mordida aí, seja no seu contra-cheque, ou no lucro da sua empresa, ou nos produtos que você compra para sua vovozinha, para os seus filhos, tudo embutindo imposto aí que o leão vai mordendo, e a gente só vai conseguir reduzir essa carga se a gente do outro lado cortar uma parte importante desses gastos, dessa gordura que o governo tem com tantas despesas que são desnecessárias e ineficientes. Então qual que é a conclusão, pessoal, e por que isso é tão importante para nós cidadãos? O Congresso é bom? Não, de jeito nenhum. Convenhamos. O Congresso é ruim? Nem todos. Político não é tudo igual, é muito importante a gente separar o joio do trigo. Tem uma banda boa querendo fazer avançar o país, querendo derrubar essas pautas ruins, e a gente tem que alimentar essa banda boa. A gente não pode se isentar, porque não é que política é tudo igual, desencana, não vou participar desse negócio. Não, é o seu bolso, é a sua vida, é o seu futuro, é literalmente a sua vida quando você for andar na esquina à noite, se você tem mais ou menos chance de ser assaltado, é o estudo dos seus filhos, é a saúde quando você tiver um problema. Essas coisas são literalmente vida e morte para nós brasileiros. Então a gente tem que se interessar minimamente por política, acompanhar, identificar quem são os bons políticos que estão fazendo o trabalho, separar dos maus políticos. A eleição de 22 está aí na esquina, temos que já nos preparar, a gente precisa do apoio de todos os seguidores para divulgar o ranking. Hoje nós do ranking dos políticos já somos praticamente 3 milhões de pessoas acompanhando nas redes sociais, isso é apenas 3% do eleitorado. Se a gente aumentar de 3 para 10 milhões, para 15 milhões, ou seja, se cada um de nós conseguir trazer 3, 4 apoiadores para vir junto com a gente já passa a ser 15% do eleitorado. Já é exatamente o que precisa. O ponteiro do Congresso Nacional, o ponteiro do poder público, ele está pendendo pro lado da gangue, tá pendendo um pouco pro lado da bandidagem, daquela galera que tá lá para vender seu apoio em troca de cargo, de verba, do que for. Um pouco mais de força, a gente vira o ponteiro para lá. Não precisa trocar todo o Congresso, não precisa limpar todo o Congresso, a gente só precisa de uma maioria ou um bloco suficientemente forte de políticos comprometidos com o cidadão e não com o próprio bolso. Aí sim a gente consegue fazer virar esse país de ponta cabeça, fazer as reformas andarem mais rápido, bloquear as barbaridades, tipo fundão eleitoral, botar político corrupto na cadeia. Cara, depende só de nós.
conte com o Ranking dos Políticos e a gente conta muito com você. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais e indique para Deus e o mundo para a gente fazer esse projeto crescer.